Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu quero começar esse vídeo primeiramente pedindo desculpa por não termos tido vídeo de Boa Noite Pum Pum na semana passada. Eu sempre gravo e edito aos domingos e naquele final de semana eu não estava muito bem de saúde, que eu tenho gastrite, e ela estava bem atacada, então eu fiquei bem mal. Mas agora eu já tô melhor e vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura de Boa Noite Pum Pum, começando agora com o volume 5. Esse volume começa no mesmo lugar que o anterior parou, com o Pum Pum e a Nanju numa espécie de avenida, e no mesmo lugar o Seki e o Shimizu estavam encontrando a Aiko. E tem um bônus também nisso, que tava aquele cara do culto estranho, sabe, que aparece bastante nesse volume aqui e nos volumes anteriores. Então, ele tava fazendo uma espécie de comício por lá também. Eu acabei ficando com bastante expectativa do Pum Pum encontrar a Aiko logo nesse comecinho do volume, mas acabou que não foi bem assim, porque ele e a Nanju estavam indo para uma reunião com o editor de mangá, que possivelmente vai publicar o mangá deles, que eles estavam produzindo no volume 4, e eles tiveram a reunião adiantada 30 minutos. Então, como eles tinham que correr, eles acabaram não indo pelo mesmo lado que a Aiko, e o Pum Pum não se encontrou com ela nessa cena. E aqui a gente vai perceber o tanto que a Nanju quer impor os pensamentos dela como verdade, porque ela discute acaloradamente com o editor, defendendo a ideia dela pro mangá que ela tá fazendo com o Pum Pum, o que por um lado eu não acho tão ruim, porque quando a gente escreve uma coisa, é como se fosse um filho, digamos assim. Então a gente tem um certo carinho, quer seguir aquele rumo na história e acha que aquilo tá certo. Só que ela tá se encontrando com o editor, então eu acho que também seria importante para ela ouvir as opiniões dele para ajudar a construir uma história melhor e que alcance o objetivo deles, que é conquistar um grande público. E o que ela mais fez nesse volume foi discutir com as pessoas e ser cabeça dura. Como eu falei, ela tava tentando impor a verdade dela como se fosse verdade para todo mundo o tempo todo. E eu não gostei muito disso, porque a gente sabe que a nossa verdade não é universal. Como cada indivíduo tem os seus próprios pensamentos, a sua própria história de vida, o que é verdade pra mim nem sempre vai ser verdade pra você. Só que aqui ela estava tentando a todo custo impor isso pras pessoas. Ela inclusive faz o Pum Pum chorar no final da reunião, o que a gente sabe que não é muito difícil de acontecer, porque ele é bem sensível, mas enfim, né? Aí ele acaba caindo de novo naquele abismo da depressão que ninguém consegue tirar ele. E a Nanju até depois tenta dar uma força, mas no final os dois acabam brigando. Logo depois a gente vai ter uma parte do mangá dedicada à infância do Seki e do Shimizu. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre como eram as coisas nessa época para eles. A mãe do Shimizu costumava levar o Seki para casa também, para ajudar, porque os pais dele estavam sempre trabalhando. Só que aí um dia ela acaba sendo atropelada e morre. E isso doeu muito pros dois, porque o Seki estava acostumado com ela, sabe? Ele estava acostumado com aquela rotina dela levar ele pra casa. A gente vê que ele tinha um sentimento por ela. E isso era no jardim de infância, se eu não me engano, que eles estão bem criancinhas. Só que a partir daí foi, de onde eu interpretei pelo menos, que o Seki começou a proteger o Shimizu. Porque quando acontece o acidente, ele pega assim no Shimizu e fala pra ele: sua mãe tá bem, sua mãe tá viva, não aconteceu nada. E isso vai ter uma consequência mais pra frente, pelo menos na minha interpretação foi uma consequência disso que aconteceu, mas depois vocês me contam a opinião de vocês pra ver se concordam com isso que eu tô pensando também. E o importante aqui, que é o que eu interpreto como uma consequência do Seki ter falado pro Shimizu que a mãe dele tava bem viva, é que o Shimizu, agora com 20 anos, ainda age como se a mãe dele estivesse viva. Ele não tinha falado nada disso pro Seki, só que eles estão num restaurantezinho almoçando, e o Seki fala pra ele: ah, você não pensa em arrumar uma namorada? Eu tô com vontade de casar, de constituir uma família, saber como é ter um filho. E o Shimizu fala: não, eu não tenho interesse nisso, até porque eu não posso deixar minha mãe sozinha. E o Seki fica bem bravo com ele, ele fala: sua mãe morreu, você não sabe disso, por que você tá agindo desse jeito? Dá uma bronca nele mesmo. E o que acontece é que os dois estavam trabalhando juntos, recolhendo móveis antigos, eletrônicos, e eles acabam indo pro centro de saúde Cosmo, que vai aparecer lá no primeiro volume, no comecinho,
que era o centro que a mãe da Aiko frequentava, que ela inclusive tentou vender uma água abençoada pro tio do Pum Pum. Eles tiveram uma discussão super furiosa, assim, por parte do tio do Pum Pum, que eu sempre esqueço o nome, mas eles vão lá pra esse centro de saúde pra recolher algumas coisas, porque o dono morreu e o filho quer se livrar de tudo que tem lá. E adivinha quem é um dos filhos do dono do centro de saúde? Aquele cara do culto. E o que acontece é que em um momento em que tá ele e o Shimizu sozinhos, ele acaba entrando na cabeça do Shimizu, falando umas coisas pra ele, que vai levar o Shimizu a entrar nesse culto e seguir esse cara. Depois disso, a amizade do Seki e do Shimizu acaba, eles têm uma pequena discussão, e eu fiquei bem chateada com isso, porque eu adoro os dois, a amizade deles, o companheirismo, o tanto que um apoia o outro das suas diferentes formas, e eu fiquei bem arrasada deles terem brigado, terem se separado mesmo, porque eles eram muito unidos, era muito bonito de se ver, de ler, né? E de ver também, porque é um mangá, a gente tá vendo. Mas enfim, aí com isso eu espero que nos próximos volumes eles se unam de novo, eu tenho essa esperança. Mas como a gente sabe que aqui as relações são complicadas, acontecem coisas trágicas, parece que vai ter umas tretas no próximo volume, então pode ser que eu esteja enganada, mas eu nutro aquela esperançazinha aqui no meu coração deles voltarem a ser amigos. E daí corta pro Pum Pum, e como eu já disse, a gente sabe que quando ele cai naquela depressão, nada tira ele de lá, ele passa um tempo super mal, fica pensando muito nas coisas, com aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos, amargurados, naquela tristeza sem fim. E pra ajudar, ele tá ouvindo o vizinho dele fazendo sexo. Então o que ele decide? Fingir ser esse vizinho. Ele faz isso pra conquistar uma garota na autoescola. E ele fala que ele é universitário, muda o nome. Só que o que ele não esperava acontecer é que na autoescola ele vai encontrar quem? A Aiko, isso mesmo, o primeiro amor dele. E o único amor até o momento, né? Porque ele não se apaixonou por mais ninguém. Eles ficam lá conversando banalidades e a Aiko parece bem feliz, assim, pro Pum Pum, falando que ela conquistou o sonho dela de ser modelo. O Pum Pum continua fingindo ter a personalidade e a vida do vizinho. E a tentativa dele de conquistar a garota dá certo, porque ele só conversa mesmo com a Aiko, eles combinam de se encontrar de novo, só que ele acaba ficando com aquela garota que ele tava flertando no começo, quando ele tava lá na autoescola. Aí ele vai conseguir conquistar ela, né, como eu já disse, e eles acabam fazendo sexo. Só que depois disso, o Pum Pum percebe que não era isso realmente que ele tava buscando, ficando super mal de novo, andando assim pelas ruas, e o desenho dele muda também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele passa a ficar assim. O Pum Pum sai novamente com a Aiko, conforme eles tinham combinado. Só que eles acabam, depois de conversar, Pum Pum pega na mão dela, não sei o quê. Eles vão acabar parando num motel, só que eles não chegam a realizar o ato, né? Digamos assim, a Aiko tira a roupa, tudo. Não toda, ela fica de lingerie, mas no final ela não consegue fazer nada com ele. E ela acaba até falando, Pum Pum, se fosse pra gente acabar assim, era melhor que a gente nem tivesse reencontrado. E nesse momento o Pum Pum percebe que perdeu ela pra sempre. Depois disso o tempo passa e um dia o Pum Pum tá andando e acaba se vendo na porta do apartamento da Nanju. Como ele sabia que ela deixava uma chave, não lembro se era embaixo do tapete, alguma coisa assim, ele acaba entrando, mesmo que eles não se falassem muito mais. E daí eu fiquei triste quando chegou nessa parte. Já tava meio assim por causa do relacionamento deles estar abalado, deles terem brigado da última vez que se viram. Mas eles realmente se apoiaram no volume anterior. Eu tava muito contente dos rumos que a coisa estavam tomando. Deles brincando, passando tempo juntos, trabalhando juntos em um projeto, porque eu considero que é muito importante pro Pum Pum ter alguma coisa a qual se dedicar, um hobby que seja. E a amizade dela tava fortalecendo ele, trazendo momentos de alegria para aquela vida. Não é banal a palavra, mas a vida um tanto quanto triste que ele tinha. Só que o relacionamento deles era muito complicado, era uma amizade que não se decidia se virava namoro e eles acabam se afastando. O que acaba colocando eles juntos novamente é que o Pum Pum vai ser flagrado dentro do apartamento da Nanju
pelo ex-marido dela, que acaba reunindo os dois numa lanchonete, um restaurantezinho, e os três ficam lá conversando. E o ex-marido dela dá uma humilhada no Pum Pum, uma puxada de orelha, reclama da Nanju. Mas enfim, né, ele dá uma humilhada no Pum Pum que eu fiquei tipo, sério? Mas, né, a gente sabe que existem pessoas assim, então vamos seguir, ignorar isso, mas isso me deixa muito revoltada. Mas enfim, quando eles estão saindo desse encontro, o ex-marido dela vai embora, né? Ela fala, é porque ele não tem defeitos, é bem sucedido, não sei o quê. Aí eu fiquei, todo mundo tem defeito, não é bem assim. Mas o que acontece é que também a Nanju acaba contando pro Pum Pum que tá grávida do ex-marido e inclusive pede pro Pum Pum acompanhar ela até o hospital para poder realizar o aborto. Pum Pum fica meio abalado, mas responde baixinho que sim, que vai com ela mesmo. Logo depois ele vai reencontrar a Aiko de novo na rua, ele pede para conversar um pouco com ela e nisso o Pum Pum vai contar que ele estava mentindo sobre aquela vida que ele fingia ter, né, quando ele estava fingindo ser o vizinho dele. E a Aiko vai admitir também que ela mentiu sobre a vida dela, que ela não trabalhava como modelo, apesar de ter dado um pontapé na carreira no começo, mas acabou desistindo porque não era muito o que ela imaginava, ela não estava gostando. E também que ela mentiu sobre ter um namorado, que ela tinha falado pro Pum Pum que estava namorando também. Aí nisso os dois se aproximam e acabam indo para casa do Pum Pum e ficam deitados conversando. E quando eles se despedem, a Aiko beija. Depois a gente vai ter um vislumbre de como é a realidade atual da Aiko, a realidade verdadeira, vivendo com uma mãe que a constantemente espanca e trabalhando num lugar com os caras bem escrotos. Ela acaba indo novamente até a casa do Pum Pum, que estava no telefone com a Aiko, discutindo com ela sobre ela ser egoísta, que não decidia se era para ele acompanhar ela no hospital ou não. Só que quando a Aiko chega, o Pum Pum acaba desviando a atenção dele totalmente para ela e os dois acabam fazendo sexo. Aí depois o Pum Pum acaba contando pra Aiko que ele quer se mudar, deixar essa cidade, recomeçar do zero em outro lugar. E eles decidem fazer isso juntos. Até agora esse é o volume que eu menos gostei. O cara do culto teve muito destaque, me deixou mal ver como as pessoas compravam o discurso dele, porque isso é um reflexo da nossa realidade, porque muitas vezes os seres humanos acabam se deixando levar pelas palavras de alguém que eles consideram como se fosse um deus. Também não gostei do Shimizu ter se juntado ao culto, mas parando para pensar até que faz um pouco de sentido, levando em consideração as características do personagem dele, porque quando ele era criança, inclusive na vida adulta, adolescente também, ele via a imagem de um deus que ele chamava de Deus Cocô. E a gente percebia que ele estava buscando algo no que se amparar. Então, quando o cara do culto chegou com aquelas palavras, vai ser um mundo novo, de alegria, sorriso, não sei o quê, ele acabou se deixando levar por isso e foi seduzido por essa pessoa. Já a Nanju, por mais que estivesse cheia de atitude como sempre, como eu falei, estava querendo muito impor os pensamentos dela mesmo, as palavras dela às pessoas. E ela ficou muito naquele chove não molha com o Pum Pum, sabe? Ela tava numa indecisão danada sobre o que ela queria. Isso também é em parte culpa do Pum Pum, mas eu vi que o problema mais nesse quesito aí, quem tava complicando mais as coisas foi ela mesmo. E também no volume passado eu tava bem esperançosa com o relacionamento dos dois. Mas aqui nessa quinta parte as minhas expectativas foram por água abaixo. Eu esperava que os dois fossem se apoiar mais, sabe? Mas parando pra pensar, o jeito que as coisas aconteceram até que fazem sentido, porque é um reflexo da nossa realidade. Quando a gente inicia um relacionamento com alguém, seja amoroso, seja de amizade, a gente não tem como saber que rumo aquilo lá vai tomar, porque os seres humanos são criaturas em constante mudança por N motivos. E tudo isso acaba interferindo na forma como a gente lida com os nossos relacionamentos pessoais. Sinto que essa história do Pum Pum e da Aiko irem embora juntos não vai dar certo, mas enfim, vamos ver no próximo volume como serão as coisas. Porque mudar de cidade é sempre uma oportunidade de recomeço, uma coisa que os dois precisam. Só que eu já fui alertada de que o Pum Pum vai fazer umas coisas questionáveis nos próximos volumes, então eu tô com a orelha em pé em relação a como tudo vai acontecer.
E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu Boa Noite Pum Pum até o final, me conta se no próximo volume eu vou ficar feliz, triste, nervosa ou abalada. E obrigada por terem me acompanhado até aqui. Tchau!